Jesus amado, aqui nos encontramos reunidos mais uma vez para o nosso momento de Kardec, o nosso momento de estudos. Concede-nos, Senhor, a presença dos espíritos superiores responsáveis pela nossa educação intelecto-moral. Que possamos, durante este momento em que aqui nos encontramos, vibrar não somente pela nossa paz e a dos nossos lares, como pela paz dos lares e dos corações que tanto amamos. Que o façamos também, Senhor, por todos os corações dos nossos irmãos e irmãs em jornada na Terra e pelo nosso grande domicílio cósmico em que se constitui o planeta. Inspira o nosso Simval, que vai nos transmitir a lição, o estudo da noite. E a nós, para que possamos entender, apreender, aprofundar o que nos vai ser transmitido. Em teu nome, pois, em nome de Deus, nosso Pai Altíssimo, consente-nos, Senhor, aqui iniciar o nosso momento de Kardec de hoje, louvando a Ti e ao Altíssimo Pai, hoje como sempre, que assim seja. Como consta da nossa programação, temos hoje o nosso Simval falando sobre o controle do ensino segundo João da Cruz, retirado do livro Divina Presença, ditado pelo espírito de Yoga Krishna Aélzio Ferreira de Souza. Então, nesse momento, nós passamos a palavra para o nosso Simval, para que ele nos conduza no estudo. Com você, Simval, a palavra. Boa noite a todos e todas, que nos abençoe o Cristo, que nos faça fiéis aos seus ensinamentos, à sua palavra, aos teus exemplos, e também que sejamos fiéis aqui ao que o caríssimo Espírito Yogin, através de Dr. Elzio, nos trouxe nesse livro A Divina Presença. É um livro que é uma verdadeira presença divina, né? Cada vez que eu o leio, eu posso dizer que eu já o li pelo menos umas 10 vezes. Cada vez aparecem coisas diferentes e eu respeito ainda mais, né, todo o trabalho que foi feito por este espírito através de Dr. Elzio. Um capítulo deste livro, vamos ver se puder colocar os slides, né? Infelizmente, esse livro não se encontra mais disponível para comercialização, não tem mais edição dele, porque é realmente uma pérola, né? Foi presenteado por Marconi com ele. E vamos esperar o Rui colocar o slide. Simval, um instante Oi. só, não sei o que foi que aconteceu, a Divina Presença se ausentou, eu estava aberto aqui e de repente ela se ausentou. Não tem problema. Um Tudo por só, tudo, louvar e bendizer o Senhor. Faz parte do... Por gentileza, vá falando, Simval, enquanto eu vou tentar recuperar aqui o arquivo, tá? Ok, deixa eu abrir aqui o meu, então, só um minutinho. Você quer que eu te mande de novo pelo WhatsApp? Não vai ser necessário, não. Ah, tá bom. Então, Yogin dedicou um capítulo inteiro para falar sobre o controle do ensino, segundo João da Cruz. Este livro todo ele é baseado, ele tem como fonte de inspiração mensagens, né? Mensagens não, trechos dos livros escritos
por San Juan de la Cruz, né, um místico espanhol da Igreja Católica, né, junto com Teresa de Ávila, considerados assim, os dois maiores místicos realmente daquela época. E como nós temos na doutrina espírita a questão da universalidade dos ensinos, Ioghin fez um paralelo sem igual, a meu ver, né? Falando sobre esse controle do ensino segundo Juan de la Cruz e segundo o Allan Kardec. Então, vamos no primeiro slide, eu coloquei um lembrete. No início desse livro, Ioghin nos traz diversos lembretes, né? Então, cada vez que eu falo sobre um título dele, um capítulo dele, eu vou, então, colocando um desses lembretes. No próximo slide, por favor. É uma citação de um vamos chamar assim, de um educador espiritual, né, que ele é da Índia, mas ele morou nos Estados Unidos, chama-se Bhagat Singh Thind. E ele diz assim: você não deve jamais ser limitado pela autoridade externa, esteja ela investida numa igreja, num homem ou num livro. É seu direito questionar, objetar e investigar. Não há nada mais sagrado que a verdade, e a verdade é conhecida pela investigação e pela experiência direta, e não pela dogmatização sobre o desconhecido. Então, este lembrete ele está bem apropriado ao tema que vai ser, então, desenvolvido hoje. E aí, no próximo slide, nos próximos 3 slides, nós vamos ver o trecho do livro Subida do Monte Carmelo 2, no capítulo 21, versículo 4, aonde Ioghin se inspirou para escrever o capítulo. Então, Juan de la Cruz diz assim: e tanto nos havemos de aproveitar da razão e da doutrina evangélica, lembremos ele católico, né? Que, embora querendo umas vezes e outras não, se nos dissessem coisas por via sobrenatural, ou seja, pela via mediúnica, só havemos de aceitar aquilo que é conforme a mais estrita razão e a doutrina evangélica. Olha que coisa que parece que está sendo escrito também pela doutrina dos espíritos, né? Só devemos aceitar aquilo que vem por via mediúnica, que é conforme a mais estrita razão e a doutrina evangélica. Aí ele continua no próximo slide. E nesse caso, recebê-la não por ser revelação, mas porque é racional, deixando de parte todo o sentido de revelação. E ainda assim, convém considerar e examinar aquela razão muito mais que se houvesse revelação sobre ela. E finaliza dizendo assim: porquanto o demônio diz muitas coisas verdadeiras e futuras, conforme a razão, para enganar. Ele foi muito feliz, Ioghin, né, ao destacar esse trecho para falar sobre esse tema do controle do ensino. Então vamos ao que Ioghin então nos expõe no próximo slide. Ioghin nos diz assim: a doutrina espírita não pode acomodar-se aos limites estreitos da razão. Por quê? Porque nos diz ele que a razão nada cria, a razão apenas repete. E nos diz que mesmo em ciência é necessário buscar na intuição, uma fonte de renovação. Então ele diz assim: o espiritismo vai além da razão. O espiritismo é supra-racional. E aí ele nos coloca então que a razão é para nós um instrumento de análise, né? Através dela ou por ela, o que é que nós temos? A possibilidade lógica,
a repetição da experiência, a compreensibilidade do conteúdo. Ou seja, através dela, da razão, nós podemos afastar tudo que seja irracional e, portanto, inaceitável, né? Então, ele diz assim, dizer que o espiritismo é eminentemente racional não lhe acrescenta qualquer característica diferenciadora, porque a racionalidade é patrimônio humano, né? E aí, no próximo slide, eu trouxe para a gente entender aqui do que nós estamos falando sobre razão, né? Porque eu lembro de uma outra exposição que eu fiz, que o tema era a razão na obra kardeciana, que é uma nota deste livro, né, que está dentro desse livro, em que ele nos expõe que há basicamente 3 significados básicos do termo razão, né? Quais são esses 3 significados? Um seria aquela faculdade que nos diferencia, seres humanos, dos animais, né? A possibilidade de nós fazermos uma autorreflexão, de nós pensarmos em nós mesmos como alguém que existe, um indivíduo, né? Isto é um significado desse termo razão. Kardec não emprega como este significado, né? Um outro, que é como Roden emprega, a razão como sendo o logos, né? Também não é dessa maneira que Kardec emprega a razão na sua obra. Kardec emprega neste outro significado que é equivalente a fundamento, ou seja, razão, como empregado por Kardec na obra, na codificação, né, dos espíritos, razão é, então, a faculdade de explicar o porquê de cada coisa. Por que uma coisa é de um modo e não é do outro? Então, isto é o que Kardec utiliza como sendo o significado de razão na sua obra. Então, ele diz assim, Kardec emprega o termo razão como princípio de explicação das realidades, a maneira lógica de pensar os fatos e de descobrir as relações de causa e efeito. Por isso, então, que ele diz que o espiritismo ele é suprarracional, né? Porque tem certas coisas que a nossa razão hoje não explica, até por falta de conhecimento, né? E o espiritismo vem trazer-nos um acréscimo de conhecimento. Próximo slide, Rui, por favor. Então, dito isso, a gente pode dizer, parafraseando Ioghin, que a razão não se apresenta como critério definitivo para a aceitabilidade daquilo que se recepciona. Ou seja, para analisar o que está sendo recebido, né, por via mediúnica, a razão não é um critério definitivo. E ele diz assim, se por um lado nós devemos afastar de imediato tudo aquilo que foge à nossa racionalidade, por outro lado, a razão não se apresenta aí como um critério definitivo. Por quê? E aí ele traz uma coisa que é interessantíssima. Ele diz assim, porque a razão a tudo consegue justificar. Justifica ditaduras, justifica extremismos de todas as naturezas, políticos, etc. Justifica sistemas educacionais os mais diversos possíveis, justifica guerra, justifica fanatismo. Com a razão a gente pode justificar tudo isso, né? Porém, no estado atual da humanidade, como ele diz, é impossível descartar a razão sem cair no irracional. Apenas não a tenhamos como o único critério para considerar aceita aquela mensagem. E aí, no próximo slide, ele diz assim, em matéria de comunicação espiritual, né, comunicação mediúnica, toda mensagem, todo fenômeno devem passar pelo crivo da razão, sem sombra de dúvida, né? Nada é possível aceitar-se só em face da origem espiritual.
Ou seja, não é porque está vindo do plano espiritual, não é porque é um espírito que está ditando que vai se aceitar, né? De forma alguma. E ele ainda diz assim, afinal de contas, todos nós, os que estão encarnados aqui também, todos nós somos espíritos, né? Então, este revestimento exterior de estar encarnado ou não estar encarnado não define sabedoria ou ignorância e nem consegue distinguir entre as opiniões pessoais de cada um e as verdades que já estão plenamente aceitas e justificadas. E aí ele traz para a gente alguns escritos de Kardec, pode passar, Rui, por favor, que está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né? No item 2 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, é um item que trata, esse item todo, são várias páginas, trata da autoridade da doutrina espírita, né? O controle universal do ensino dos espíritos. E Kardec nos diz assim, o primeiro controle é, sem contradita, o da razão, ao qual é necessário submeter, sem exceção, tudo o que vem dos espíritos. Continuando no próximo slide, o texto, Kardec diz assim, toda teoria em contradição manifesta com o bom senso, né, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos que se possui, qualquer que seja o nome respeitável que assine esta mensagem, ela deve ser rejeitada, né? E Kardec continua, inclusive no texto dele, dizendo assim, porém, este controle é incompleto em muitos casos, em consequência de que da insuficiência de luzes, ele diz assim, que certas pessoas e da tendência que muitos têm de tomarem o seu julgamento por único árbitro da verdade. É o que Yoguin está dizendo para a gente, né? A razão consegue justificar tudo, né? Então, Kardec diz assim, em casos semelhantes, ou seja, quando não se tem certeza, o que é que os homens, o que é que os seres humanos fazem, né? Quando nem neles mesmos ele tem uma confiança absoluta, eles vão se aconselhar com o maior número de pessoas. A opinião da maioria vai servir para eles como guia. Então, assim também deve ser a respeito do ensino dos espíritos, que nos fornecem por si mesmo os meios. E aí, continuando nesse texto de Kardec, no próximo slide, Kardec vai dizer assim, a concordância no ensino dos espíritos é, pois, o melhor controle de todos. Mas é necessário ainda que ela tenha lugar em certas condições. Porque a menos segura de todas é quando um médium interroga por si mesmo numerosos espíritos. Ou seja, eu vou averiguar, investigar se a mensagem que eu recebi, né, é válida ou não, é verdadeira ou não. Então, eu mesmo, como médium, vou interrogar outros espíritos. Essa é a menos segura de todas, né? E se o médium procede assim, né, Kardec diz assim, é bem evidente que está sob o império de uma obsessão, ou se ele tem relações com o espírito enganador, esse espírito pode dizer-lhe a mesma coisa sob diferentes nomes. Pode se apresentar sob diferentes nomes para dizer a mesma coisa. Então, não serve um mesmo médium consultar vários espíritos a respeito daquela comunicação. Dando sequência no texto, Kardec realmente expõe de uma maneira muito clara, não dá nem para a gente falar algo a mais, porque ele já é sucinto, conciso o suficiente. Ele diz assim, não há uma garantia suficiente na concordância que se possa obter de médiums de um único centro. Por quê? Porque eles podem estar sobre a mesma influência. Por isso que ele, Kardec, recebia comunicações, recebia mensagens de diversos centros ao redor do mundo inteiro, né? Então, passando para o próximo slide, Rui, Kardec diz assim,
a única garantia séria do ensino dos espíritos está na concordância que exista entre as revelações feitas espontaneamente por intermédio de um grande número de médios estranhos uns aos outros e em diversas regiões. Nota que coisa que nós estamos sobre uma base realmente bem estruturada, né? Kardec diz assim, compreende-se que não se trata aqui de comunicações relativas a interesses secundários, mas daquilo que está ligado aos princípios da doutrina, né? Então ele diz assim que a experiência dele mostra que quando um princípio novo deve receber a sua solução, ele será ensinado espontaneamente em diferentes pontos, ao mesmo tempo e de uma maneira idêntica. Talvez não idêntica na forma, mas idêntica no fundo, né? Então, se apraz a um espírito formular um sistema excêntrico, né, baseado nas suas próprias ideias, fora do verdadeiro, né, esse sistema permanecerá circunscrito àquele âmbito de ação dele ali. Ele cairá diante do que Kardec chama de uma unanimidade das instruções dadas por toda parte. E cita que numerosos exemplos naquela ocasião então já existiam. Então, esta é a base sobre a qual, ele diz assim, esta é a base sobre a qual nos apoiamos quando formulamos um princípio da doutrina. E aí ele arremata dizendo no próximo slide que este controle universal é uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. Então, para que ele se constitua realmente nessa unidade futura, novos ensinos terão que seguir esta mesma regra. Ioghin nos diz que, naturalmente, existem ideias que nos são transmitidas originalmente, mas nem por isso elas permanecem isoladas, né? Aos poucos, elas vão se confirmando através de outras fontes, sem que essas resultem da influência direta da mensagem original. Entretanto, né? Próximo slide, Rui. Entretanto, a razão não pode erigir-se em padrão definitivo para validação do produto da comunicação. Como ele já disse, em função da sua própria fraqueza, né, de justificar as ideias mais absurdas, né? Então, isto propicia para os chamados espíritos pseudo-sábios, né, os espíritos enganadores, através da razão, eles procuram se impor. Né? E como? Através de comunicação que vão se enquadrar dentro desses, ele chama aqui de cânones da razão, né? Com o objetivo de dominar aqueles que os escutem, né? Sejam médiums, sejam um grupo inteiro. E aí a gente vai se remeter para Kardec, né? Que realmente é uma fonte segura e ampla. Né? No próximo slide, a gente vai para o capítulo 23 do Livro dos Médiuns, capítulo que trata da obsessão, no item 246, em que Kardec diz assim: há espíritos obsessores sem maldade que têm mesmo algo de bom, mas que possuem o orgulho do falso saber. Né? Eles têm suas ideias, eles têm seus sistemas, né, sobre os mais variados assuntos, ciência, economia, moral, religião, filosofia. Né? Então, eles querem fazer prevalecer a sua opinião e buscam, para esse efeito, médiums crédulos o suficiente para aceitar de olhos fechados e que eles fascinam, né, para impedi-los de discernir o verdadeiro do falso. Então, esses são os espíritos mais perigosos, né? Porque são cheios de sofismas, né? E podem fazer acreditar
as utopias mais absurdas e mais ridículas. Continuando no texto do item 246, no próximo slide, Kardec diz assim: como conhecem o prestígio dos grandes nomes, não se escrupulizam em se adornarem como daqueles diante dos quais todos se inclinam. Então, a gente vê aí quantas mensagens são ditas em nome de Dr. Bezerra de Menezes. Né? E quando a gente vai analisar, a mensagem não tem nada de Dr. Bezerra de Menezes. Né? E não recuam sequer ante o sacrilégio de se dizerem Jesus, Virgem Maria ou um santo venerando. Então, esses são realmente os mais difíceis de todos. Continuando no texto de Kardec, no próximo slide, como ele era muito grande, eu dividi em mais de um, esses espíritos procuram deslumbrar por meio de uma linguagem pomposa, né? Mais pretensiosa do que profunda, eriçada de termos técnicos e ornada com as grandes palavras de caridade e de moral. Eles se guardarão de dar maus conselhos, porque sabem que seriam repelidos. Claro, eles não vão se entregar. Né? Aqueles que eles enganam defendem esses espíritos a todo custo, né? Dizendo, estão vendo que eles não dizem nada de mal, a mensagem dele é do bem, né? Porém, Kardec diz assim, a moral para eles não é senão um passaporte. É o que menos preocupa para eles. O que eles querem, antes de tudo, é dominar e impor as suas ideias, por mais disparatadas que sejam. Então, é por isso que nós optamos, nos grupos de estudos do NEFA, em fazer os testes, as provas, sobre forma de uma quantidade maior, uma quantidade de assertivas, das quais nós precisamos identificar quais são as falsas. E muitas vezes a falsa, ela não é falsa na frase por completo, ela é falsa em uma parte. Né? Justamente para nós ficarmos atentos em que essas chamadas meias verdades, elas são mais danosas e mais perigosas do que aquelas que você já identifica logo como um erro doutrinário ou com um erro de moral, vamos chamar assim. Né? E aí, o que é que Iogui nos diz no próximo slide? Iogui diz assim, há necessidade de buscar critérios adicionais. Quais são eles? Tal como a universalidade do ensino, que se inicia com a confrontação, né, dessas mensagens com as lições do Evangelho do Cristo e também com outras fontes espirituais. E aí o próprio Iogui fez nos remeter, ele nos remete ao capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, está no próximo slide, Rui, por favor, que é o capítulo intitulado Não Vim Destruir a Lei, né? Que no item 7 está escrito assim, do mesmo modo que o Cristo disse, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, o Espiritismo diz igualmente, eu não venho destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Foi Kardec quem escreveu. Né? Então, Kardec diz que o Espiritismo não ensina nada em contrário ao ensinamento do Cristo. Absolutamente nada. Ele apenas o desenvolve, né? O explica, né? Ele usa o termo complementa, mas eu acho que não tem o que complementar no ensino do Cristo, mas na medida que ele clareia para nós, acaba para nós sendo um complemento. E em termos claros, ele faz isso em termos claros para qualquer pessoa. Então, aquilo que antes foi dito sobre uma forma alegórica, agora, no tempo adequado, né? É chegado o tempo, né? Ou seja, no tempo predito, ou seja, no tempo em que a humanidade já obteve um amadurecimento intelectual e moral, né? Mais intelectual do que moral, para ouvir justamente essas máximas do Cristo,
de uma forma mais clara. Então, Kardec diz assim: o Espiritismo é obra do Cristo, né? É o Cristo que preside o advento do Espiritismo, né? Assim como ele tem igualmente anunciado a essa regeneração que se opera e prepara o reino de Deus sobre a terra. Isso está neste item 7 do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ioghin, no entanto, vem nos trazer uma outra advertência, que está no próximo slide, né? Ele vem dizer assim: olha, cuidado para não conformar as lições de Jesus à sua estreiteza mental, né? Ele até complementa dizendo assim: porque se obteria somente um leito seco de rio, né, incapaz de descedentar. Ou seja, não conseguiria orientar sobre a verdade buscada. Então, não conformar as lições de Jesus à nossa estreiteza mental. E complementa no próximo slide dizendo assim: antes de fixar-se definitivamente em um determinado entendimento, investigue, estude, pesquise, né? Pesquise a possibilidade de outras interpretações, de outras leituras, de novas visões que nos são, né, desconhecidas, né? Ele nos diz que, dessa maneira, ao rejeitar uma mensagem por contrária às suas lições, que nós não estejamos rejeitando porque ela vai de encontro ao nosso entendimento formado previamente, aos nossos preconceitos, né? E aí ele nos lembra que Kardec sempre destacou, sempre nos informou o termo que ele usa é a ancianidade da doutrina espírita, né? Ou seja, o quanto que o espiritismo não traz nada de novo nos seus princípios, né? No próximo slide, acho que fala no próximo slide, é um, não, acho que eu pulei um, então, vejam um antes, Rui, por favor. Agora, mas esse daí, pronto, esse daí. Isso está no livro O Espiritismo em sua expressão mais simples, é um livro de Kardec também, tá? Kardec diz assim: a própria doutrina que os espíritos ensinam hoje, naquela época, né, não tem nada de novo. É encontrada em fragmentos na maior parte dos filósofos da Índia, do Egito, da Grécia, e é encontrada inteira, por completo, nos ensinamentos de Jesus. Inclusive, nesse livro Divina Presença, Ioghin nos diz, aí eu estou na dúvida aqui como foi uma nota, não sei se foi Elza que escreveu ou se foi Ioghin, mas enfim, né, o que importa é o fundo. Ele transcreve uma parte de uma lição dada pelo espírito de Agostinho e que está na Revista Espírita de julho de 1863, em que Agostinho diz assim: não vos admireis se as comunicações que vos dão os espíritos elevados, inteiramente apoiadas na moral do Salvador, vão lá confirmando e desenvolvendo, vos oferecem tantos pontos de contato e similitude com os mistérios dos antigos. Ou seja, não se admirem se tudo que os espíritos estão falando, né, vocês encontram semelhança com esses mistérios dos antigos. É que os antigos tinham a intuição das coisas do mundo invisível e do que deveria acontecer, e que diversos tinham por missão preparar os caminhos. Então, é isso que o espírito de Agostinho nos traz e que Kardec coloca na Revista Espírita de julho de 1863.
E Ioguinho complementa, no próximo slide eu também destaquei 2 frases dele do texto que eu achei muito interessantes. Essa daí, exatamente. Ele diz assim, ó, não dispense a opinião de terceiros. Né? E ele ainda diz mais assim, ó, não é só daqueles que são amigos, não, ou que se mostram amigos, né? Mas, inclusive, daqueles que estão em oposição pessoal, que até os próprios opositores da doutrina espírita. Né? Porque nós só teremos a ganhar, porque eles nos ajudarão no trabalho, como ele diz aqui, de joerar as mensagens, trazendo dos seus conhecimentos para confrontar com as ideias que estão sendo recebidas. A gente tem esse exemplo no caso do livro que a gente estuda no nosso módulo 2, Animismo e Espiritismo, em que Aksakoff escreve por causa de uma contestação que o Hartmann fez a respeito do Espiritismo. Então, dali surgiu uma obra que é bastante válida para todos nós. E Ioguin também diz assim, não confie apenas em seu critério. Ele diz que até o próprio Paulo, e aí eu destaquei no próximo slide isso, e o próprio Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, né, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, não é para ficarmos ignorantes no que diz respeito a esta faculdade mediúnica. Né? Então, Paulo dizia que o discernimento é uma das espécies de dom. Né? E ele pode-se acrescentar que é um dos mais difíceis e mais raros. E aí a gente volta para Kardec, no capítulo 23 do livro dos Médiuns, né? Só que agora no item 248, está no próximo slide, Rui, em que Kardec diz assim, o isolamento do médium é sempre uma coisa deplorável para ele, porque ele não tem qualquer controle sobre suas comunicações. Ele não tem com quem comparar, ele não tem quem opine, né? Não tem quem contradiga, quem contraponha ou que confie. Né? Então, não somente o médium deve instruir-se com a opinião de terceiros, mas lhe é necessário estudar todos os gêneros de comunicação para compará-las. Né? E ele complementa dizendo assim, restringindo-se àquelas que obtém, por melhores que lhe pareçam. Né? Se ele fizer isso, se ele se restringir somente às que ele recebe, ele está se expondo a se enganar sobre o seu próprio valor. Então, há que se colocar para avaliação dos outros, de terceiros. E aí eu trago no próximo slide uma outra lição de Agostinho, eu acho que é no mesmo, né, porque também é julho de 1863, em que Agostinho diz assim, observai e estudai com cuidado as comunicações que recebeis. Aceitai o que a razão não recusar. Repeli o que chocar a razão. Pedi esclarecimentos sobre as que vos deixam na dúvida. Então, tendes aqui a marcha a seguir para transmitir às gerações futuras, sem medo de as ver desnaturadas, né? As verdades separáveis sem esforço de seu cortejo inevitável de erros. Isso é um problema hoje no Espiritismo, porque diante de tantos absurdos que estão sendo escritos e estão sendo falados, se uma pessoa que ainda não conhece o Espiritismo e passa a conhecer através destas obras ou destas palestras, né, imediatamente vai colocar o Espiritismo no descrédito. Né? Tudo bem que o certo, se alguém quer conhecer alguma coisa, é ir na fonte. Né? Se quer conhecer o Espiritismo, vai e pega as obras básicas, né? as 5 obras da codificação. E não fica se baseando em romances ou quaisquer outros livros.
mas são verdadeiros absurdos que têm sido escritos e que têm sido falado também, né? Outro dia eu vi pessoas... Eu até escrevi, coisa que eu não faço, mas nesse dia eu fiquei tão indignado. A pessoa se utilizou da imagem de um palestrante e colocou uma dublagem, como se ele estivesse falando uma outra coisa. E quando eu escrevi dizendo que eles não deveriam fazer isso, a resposta que ele me deu por escrito foi assim: mas o que nós colocamos falando no lugar dele não foi com o intuito de dizer que era ele que estava falando. E o que nós dissemos se coaduna perfeitamente com o que ele disse. E não era assim. Então, se essas pessoas estavam obsidiadas ou se eles próprios estão fazendo isso, né, deliberadamente, eu não sei, mas é um desfavor para a doutrina dos espíritos, né? Então, Ioguin nos diz que João da Cruz, né, recomendava que fossem submetidas as palavras recebidas, né, ou seja, através dessa fonte espiritual, ao exame de uma outra pessoa. E ele chamava assim, ao exame de um confessor maduro, ou de uma pessoa discreta e sábia, né? Não dando importância ao que se recebesse, ainda que parecesse de grande valor, né? Ou seja, teria que estar em linha tudo pela razão e pelo que a igreja ensina, porque ele era católico, né? Mas a gente pode até pensar hoje que existem muitos espíritas também que têm no espiritismo como uma fonte segura, tem nas obras de Kardec como uma fonte segura das verdades, vamos chamar assim. Assim ele tinha na época com a Igreja Católica. Porém, o que Ioguin nos diz é, até para que seu entendimento esteja certo, primeiro, compara com o Evangelho do Cristo. Aí tem uma base sólida, realmente. Depois, compara com outras obras da antiguidade, né? Com outros ramos do saber, né? No próximo slide, tem uma citação exatamente de San Juan de la Cruz, que ele diz assim: só digo que a principal doutrina é não fazer caso disso em nada, ainda que mais pareça, se não governarmos em tudo pela razão e pelo que já nos há ensinado a Igreja e nos ensina a cada dia. É exatamente o que ele citou antes, né? Então, esse critério da universalidade do ensino nas recomendações que ele fazia era confrontá-las com o ensino da Igreja Católica e com as lições do Evangelho, né? Era isso que ele colocava. No próximo slide, ainda, né, aí a gente traz de novo o texto de Ioguin. Ioguin diz assim, próximo, Rui, por favor. Não há por que levar-se em conta a origem espiritual do ditado. Mergulhado no mundo, ou seja, uma vez, né, ditado aqui para o nosso mundo encarnado, ele deve ser examinado como qualquer outro produto científico, filosófico ou religioso de origem não espiritual. Não deve se fazer distinção da análise do texto porque ele provém de uma origem do plano espiritual ou de uma origem mediúnica. Tu não deve fazer diferença na hora de se analisar esse texto. Deve se analisar como um texto qualquer que poderia ter sido escrito por alguém que está encarnado. E ele diz que, nesse ponto, então, a lição de João da Cruz ela confere exatamente com a lição de Kardec. E no próximo slide a gente traz um trecho da Revista Espírita de abril de 1860, né? Este é um trecho em que Kardec escreve sobre uma chamada teoria da incrustação planetária, né? Então, ele diz assim, porque ele vai refutar essa teoria, né? Então, ele diz assim, como se vê,
temos muitos motivos para não aceitar levianamente todas as teorias dadas pelos espíritos. Quando surge uma teoria dessa, fechamos-nos no papel de observador. Isso Kardec está escrevendo como ele fazia, procedia, né? Então, fechamos-nos no papel de observador. Fazemos abstração de sua origem espírita, sem nos deixar ofuscar pelo brilho de nomes pomposos. Examinamo-la como se emanasse de um simples mortal e vemos se é racional, se dá conta de tudo, se resolve todas as dificuldades. Então, cada vez que a gente vai lendo mais sobre como, né, surgiu esta doutrina, mais segurança vai nos dando. Né? Vejam que critério que Allan Kardec tinha. E não foi à toa que ele foi o escolhido para isso. Né? E alguém nos chama a atenção para um outro fato, que está no próximo slide, Rui, de que não basta que uma teoria... O próximo, Rui. Ele diz assim, não basta que uma teoria tenha sido ensinada por espíritos... Está no anterior. Bom, eu vou ler aqui enquanto o Rui vai... Não. Essa daí, perfeito. Não basta que uma teoria tenha sido ensinada por espíritos em locais e épocas distintas. Há sempre a necessidade do exame de sua verdade. E ele usa justamente como exemplo essa teoria da formação da Terra pela incrustação, né, de vários corpos planetários. Essa teoria foi dada em várias épocas, ou seja, em épocas diferentes, e foi dada por diversos espíritos, diversos, né, por mais de um, e através de médiuns desconhecidos uns dos outros. Ou seja, o fato de uma coisa ter surgido espontaneamente, através de diferentes médiuns, desconhecidos uns dos outros, em diferentes regiões do planeta e em épocas diferentes, por si só não garante a veracidade dela. Há que se passar pelo crivo da razão. Né? E, por outro lado, no próximo slide, que aí agrava mais ainda, e alguém diz assim, mesmo os espíritos de categorias superiores apresentam teorias divergentes. E ainda cita para a gente, conforme assinalou Kardec no comentário que fez a questão número 613 do Livro dos Espíritos. Eu fui pegar isso para ler, como é muito extensa, não dá para a gente colocar aqui, mas o comentário que ele faz é porque naquela época espíritos, né, que se comunicavam por médiuns que estavam ligados, né, para a codificação, alguns espíritos defendiam a teoria evolucionista. Vamos lembrar que Darwin foi daquela época, né? Naquele momento estava surgindo também isso. Mas tinham outros espíritos que defendiam o que ele chamava de teoria fixista, que é o seguinte, não há uma evolução dos reinos, do princípio inteligente, né? Espiritual. É como se o homem, o ser humano, fosse espiritualmente uma raça completamente distinta dos reinos supra-hominais. E aí ele discorre sobre isso e até indica um outro livro de Dr. Elzio em que ele fala sobre isso. Mas não é o tema, a gente não vai se alongar nisso. Mas mesmo o espírito de categorias superiores apresentam teorias divergentes. E aí, às vezes, a gente ouve assim, poxa, mas tem lá um texto de Emmanuel que não está bem conforme o texto, sei, alguma coisa de André Luiz. Lá. Eles podem ter opiniões divergentes, eles não são perfeitos. Mesmo nos textos deles, há coisas que eles não sabem, né? E aí, se eles inserem alguma coisa em que um diverge do outro, vai dar como está aqui. No próximo slide, a gente volta para o Livro dos Médiuns, desta vez no capítulo 24, que trata da identidade dos espíritos, né?
no item 266, em que Kardec diz assim: submetendo todas as comunicações a um exame escrupuloso, né? Ou seja, investigando e analisando toda a comunicação, né? Ele até diz assim: o pensamento e as expressões como se faz quando se trata de julgar uma obra literária. Então, submetendo a um exame escrupuloso, rejeitando sem hesitar tudo o que peque pela lógica e o bom senso, tudo que desminta o caráter do espírito que se pensa ter manifestado, desencoraja-se os espíritos enganadores, que acabam por retirar-se, uma vez que estejam bem convencidos de que não podem nos enganar. A recíproca é verdadeira, né? Para os que não submetem a esse rigor de exame, é ali onde eles mais se acomodam, porque é mais fácil divulgar a sua pseudociência, o seu pseudo-saber, né? Já estamos caminhando para o final. No próximo slide, a gente volta para o Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução, no item 2, né, que fala da autoridade da doutrina dos espíritos, do controle universal do ensino dos espíritos, em que Kardec diz assim: não será pela opinião de um homem que se estabelecerá a união, é pela voz unânime dos espíritos, né? Não é um homem, muito menos nós, que qualquer outro, está falando dele, né, que fundará a ortodoxia espírita. Tampouco será um espírito vindo a impor-se a quem quer que seja. Um grande alerta para a gente, isso daí, né? Para que não se fique fazendo sistemas ou ensinos em cima do ensinamento de um espírito específico, né? E aí, ele continuando no texto, no próximo slide, a continuidade desse texto, né? Ou seja, não é um espírito vindo a impor-se a quem quer que seja, é a universalidade dos espíritos comunicando-se sobre toda a terra por ordem de Deus. Aí está o caráter essencial da doutrina espírita. Ele diz assim: aí está a sua força, aí está a sua autoridade, né? Deus quis que sua lei fosse assentada sobre uma base inquebrantável e por isso não o faz repousar sobre a cabeça frágil de uma pessoa só. Vem por intermédio de muitas línguas, né? De muitas vozes. No próximo slide tem um trecho do livro O que é o Espiritismo. Esses textos todos, esses destaques todos, são sugeridos pelo próprio texto que está no livro Divina Presença. Como o texto ele é repleto de notas, né, a gente lendo essas notas, a gente se remete para todos esses textos aqui. Então, o capítulo 1 do livro que é o Espiritismo é o que ele chama de uma pequena conferência espírita, né, que ele faz aqueles 3 diálogos, né? Um desses diálogos é com o cético. E nesse diálogo, Kardec diz assim: há entre o Espiritismo e os outros sistemas filosóficos essa diferença capital, porque os outros sistemas filosóficos são todos a obra de homens mais ou menos esclarecidos. Enquanto que naquele que vós me atribuís, porque no diálogo com o cético está atribuindo o mérito da obra espírita, que isso já está ao final do diálogo, então ele já está se convencendo, ele está atribuindo a Kardec, né, o mérito desta obra, que explica tão bem, etc, etc. Então ele fala, enquanto que naquele, ou seja, na doutrina espírita que vós me atribuís, eu, Kardec, não tenho o mérito da invenção de um só princípio. Não fui eu, não sou eu, né? Esse mérito não me cabe. E aí, complementando no próximo slide, que é nesse mesmo texto, né, disse a filosofia de Platão, de Descartes, de Leibniz,
não se dirá de modo algum a doutrina de Allan Kardec. E isto, como ele disse, felizmente, porque que autoridade teria um nome numa tão grave questão? Olha que posição sensata, humilde, desprendida, né? Racional. Né? Felizmente não se dirá a doutrina de Kardec, é a doutrina dos espíritos. Kardec foi o codificador, mas não é a doutrina dele. Né? O espiritismo tem auxiliares muito mais preponderantes. E em comparação com ele, não somos mais do que átomos. Imagine nós, né? Se ele se considerava um átomo, o que nós somos nisso daí. Né? Então, Ioghin diz no seu texto que não há diferenças. Né? A mensagem que se dirige aos homens e procura entre eles aceitação, devendo por tal motivo sofrer análise rigorosa antes de aceita. Todo deslumbramento que tiver nesse assunto não só é inaceitável, como é prejudicial. Então, ele nos diz que esses cuidados foram repetitivamente feitos por Allan Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós lemos aí nesses vários slides, né? E, para arrematar, no Livro dos Médiuns, no capítulo 20, da influência moral do médium, item 230, aquela frase que nós costumamos repetir, que não devemos esquecer jamais, né? Que melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. E Ioghin, então, encerra o capítulo dele, no próximo slide, fazendo coro com Kardec, dizendo assim: em toda dúvida, ponha de lado a mensagem. Na dúvida, não avance. Na dúvida, despreze. Na dúvida, desconsidere. Né? A verdade impor-se-á com o tempo. Obrigado pelos ouvidos. E aí ficamos na expectativa de complementos também, para quem puder.